Olá! Dando continuidade aos fundamentos da economia, vamos falar agora sobre os problemas econômicos fundamentais. Em economias de mercado, problemas do tipo o que, quanto, como e para quem produzir são resolvidos pelos mecanismos de preços atuando por meio da oferta, que é a produção de bens e serviços, e da demanda, que está relacionada ao mercado consumidor. Ou seja, o aumento da oferta implica na redução de preços, enquanto que o aumento da demanda implica no aumento de preços. Ou seja, se eu tenho muita demanda para determinado produto ou serviço, mas eu não consigo atender a toda essa demanda, o preço ele sobe. Já ao contrário, quando eu tenho muita oferta, então eu tenho mais oferta do que demanda por aquele produto ou serviço, o preço do produto e serviço ele tende a diminuir. Em caso de economias centralizadas, que são características de sistemas socialistas, essas questões de o quanto ofertar e o preço, que vai ser ofertado esse produto, ele vai ser decidido por um órgão central de planejamento, a partir do levantamento dos recursos de produção disponíveis e da necessidade do país, e não pela oferta e demanda no mercado, como em economias de mercado. É preciso escolher entre os diferentes tipos de bens e as quantidades a serem produzidas de cada um deles. Um agricultor precisa decidir quais quantidades de soja e milho serão plantadas, ou seja, ele precisa escolher uma alternativa produtiva dentre as possíveis combinações de produção desses dois produtos. Esse agricultor dispõe de um conjunto de recursos produtivos, que são a terra, o capital, a mão de obra, entre outros, e deve decidir quais desses recursos serão utilizados para produzir a soja e quais serão utilizados na produção do milho. A curva de possibilidade de produção, ela vai mostrar as combinações produtivas tecnicamente eficientes na produção desses dois bens. Ou seja, indica as possíveis combinações de dois bens utilizando todos os recursos produtivos. Nessa curva, todos os recursos produtivos são plenamente empregados e a produção total obtida é a máxima possível. Assim, qualquer ponto sobre a curva representa que a economia irá operar com plena capacidade, utilizando todos os fatores de produção disponíveis. O ponto final de equilíbrio dependerá dos preços de mercado ou de decisões políticas. Se o preço do milho aumenta e o preço da soja permanece constante, consequentemente, aumentará-se a produção do milho em relação à produção da soja. Essa figura nos mostra, então, um exemplo de curva de possibilidades de produção para o exemplo da soja e do milho citado no slide anterior. No eixo das abscissas, ou eixo horizontal, representamos a quantidade de soja que pode ser produzida. E no eixo das ordenadas, ou eixo vertical, representamos a quantidade de milho que pode ser produzida. A linha que une os pontos R e S é chamada de curva de possibilidades de produção. Então, essa curva vai nos indicar as diferentes quantidades dos dois bens que podem ser produzidos quando utilizamos todos os recursos disponíveis. Então, cada ponto que eu tenho aqui nessa minha reta, que eu estou chamando de curva de possibilidades de produção, é uma possibilidade de combinação da produção desses dois produtos. Vamos analisar inicialmente este ponto A. Então, neste ponto A,
são produzidos 20 milhões de toneladas de soja e 40 milhões de toneladas de milho. Se o consumo da soja aumentar, será necessário aumentar a produção de soja. E, consequentemente, se a gente aumenta a produção de um dos bens, a gente precisa diminuir a produção do outro bem, porque nós estamos utilizando a mesma quantidade de recursos disponíveis, e essa é a quantidade máxima de recursos disponíveis. Então, se, por exemplo, aumentar o meu consumo, a minha demanda de soja, eu preciso produzir mais soja e, consequentemente, eu vou produzir menos milho. Tá? Então, aqui, nesse ponto B, eu estou produzindo 40 milhões de toneladas de soja e 30 milhões de toneladas de milho. Então, é o que a gente tem aqui representado neste ponto B. A linha que une os pontos R e S representa o limite máximo de disponibilidade dos recursos produtivos. Ou seja, a disponibilidade de recursos produtivos permite que se produza no máximo a quantidade representada nesta curva. Então, se eu produzir somente milho, eu posso no máximo produzir 50 milhões de toneladas. Se eu produzir somente soja, eu posso produzir no máximo 100 milhões de soja. Logo, os pontos acima dessa linha, como, por exemplo, o ponto C, no gráfico a seguir, não representam combinações possíveis de produção de soja e de milho. Já o ponto D é uma combinação possível, aqui o ponto D, mas há recursos produtivos que não estão sendo utilizados, ou seja, a produção é menor do que poderia ser. Então, aqui no ponto D, nós estaríamos produzindo 20 milhões de toneladas de soja e 10 milhões de toneladas de milho. Só que ainda temos recursos para produzir mais. Então, o ideal é que se produza de acordo com essa curva de possibilidades de produção. Em alguns casos, a curva de possibilidades de produção, ela pode ser alterada. Ela é alterada quando ocorre a retração da economia ou quando ocorre o crescimento da economia, que é o oposto de retração, ou quando há alguma mudança tecnológica. A diminuição da quantidade de recursos disponíveis ocorre quando há uma retração da economia. Neste caso, a curva ela vai se deslocar para a esquerda, como é mostrado aqui no gráfico. Então, antes, eu tinha uma capacidade de produção máxima, de 50 milhões de toneladas de milho ou capacidade máxima de 100 milhões de toneladas de soja. Com uma retração da economia, esses recursos disponíveis, eles diminuem. Então, a nova curva de possibilidade aqui de produção é essa que nós estamos vendo aqui, com uma quantidade máxima de 40 para o milho e de 80 para a soja. Quando ocorre o crescimento da economia ou uma mudança tecnológica, há um aumento da quantidade de recursos disponíveis ou da produtividade dos recursos. Então, neste caso, a curva ela se desloca para a direita, como representado aqui. Então, isso permite que a economia obtenha maiores quantidades de ambos os bens. Tá bom? Então, quando ocorre um crescimento na economia, uma mudança tecnológica, há um aumento na quantidade de recursos disponíveis, deslocando esta curva para a direita. Então, como observado aqui, agora o máximo que eu posso produzir de milho é 60
e o máximo que eu posso produzir de soja é 120. Então, aumentou essas quantidades. O crescimento econômico, ele é gerado tanto pelo aumento dos recursos produtivos, como, por exemplo, o aumento da disponibilidade de recursos minerais ou financeiros, tanto pelo melhor aproveitamento dos recursos existentes, em função do progresso econômico ou da qualificação da mão de obra, ou até mesmo da melhor utilização dos recursos. A teoria econômica, ela pode ser dividida em dois ramos básicos, a microeconomia e a macroeconomia. Enquanto a microeconomia estuda os agentes econômicos, como empresa e consumidor individualmente, isto é, estuda a maneira como o consumidor gasta sua renda ou como uma empresa emprega seus recursos produtivos, a macroeconomia estuda os agentes econômicos em seu conjunto, ou seja, o conjunto de consumidores e o conjunto de empresas, dando ênfase à análise do produto nacional, o nível de renda, a inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco sobre a microeconomia e a macroeconomia. Até a próxima!